paz do Senhor, meus amados irmãos. A paz do Senhor, crianças. Que bênção, né? Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Deus nos deu esse privilégio de estarmos aqui na igreja de Catanduvas. Louvo a Deus pela oportunidade. Me sinto honrado, né, pelo pastor ter me dado o púlpito da igreja para eu poder pregar a palavra de Deus. Sempre é uma honra, um privilégio. E nós estamos muito felizes pela oportunidade. Os irmãos podem sentar-se em nome de Jesus. Não sei os irmãos, mas eu já senti a presença de Deus. Amém? Que presença maravilhosa nesta noite. E Deus tem uma palavra para nós nesta noite. Eu sempre digo que o culto é com a participação das crianças, mas Jesus é o mesmo. Jesus está aqui. E nós já sentimos a presença dele. E eu quero trazer uma mensagem rapidamente, vou ser prudente no horário, mas eu tenho certeza que Deus vai falar ao nosso coração. Né? Eu sou muito grato a Deus por, depois de 15 anos pastoreando igrejas, Deus redirecionou o meu ministério, né? Direcionado somente às crianças, direcionado somente às famílias. E Deus me fez lembrar de algo muito tremendo. Eu perdi o meu pai quando eu tinha 6 anos de idade. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu perdi meu pai. E eu cresci não sabendo o que era ter presença de pai. Mas eu vim de uma família completamente religiosa. E aí vocês já entenderam. Onde o meu avô nos reunia os domingos e dizia: ninguém está permitido trocar de religião. Porque trocar de religião, ele dizia que era uma maldição. Nós somos descendentes diretos de italianos. Então nós éramos criados debaixo de uma tradição. E quando eu perdi meu pai com 6 anos de idade, foi muito difícil. E eu não queria perder o vínculo com a família. Então, aos domingos, eu ia até a casa do meu avô e da minha avó e passava os domingos lá. Mas um dia, uma tia chamada tia Cleusa, ela falou assim para mim: Jean, eu quero te levar a um lugar. Eu tinha 7 anos de idade. Só que ela diz assim: você não conta para ninguém? Eu falei: não, eu não conto para ninguém. E nós andamos muito longe, era o lugar que ela queria me levar. Na altura eu ainda não sabia ler. Mas quando nós chegamos lá na cidade de Sara, eu sou natural de Sara, Santa Catarina, eu cheguei diante de uma igreja. E ela falou: aqui é a Assembleia de Deus. Eu aceitei Jesus, mas tu não conta para ninguém. E ela me levou para a escola bíblica dominical dos jovens. Sabe por quê? Porque eu era uma criança, se naquela altura tivesse laudo, eu era hiperativo ao dobro. Era terrível. E ela dizia: fica do meu lado, porque se tu for para a classe das crianças, ninguém vai te suportar. Ela falava assim. E cada vez que eu ia na casa da minha avó e do meu avô, ela dizia: lembra daquele lugar? Eu falava: sim, vamos de novo. E lá ia eu. E participava da escola bíblica dominical dos jovens. Com 8 anos de idade, depois de 1 ano, eu ouvi a voz de Deus pela primeira vez. E entreguei o meu coração para Jesus. Só que a minha família descobriu, pastor, e proibiu eu de ir na igreja. Levou 8 longos anos. Eu estava com 16 anos de idade, sem nunca ninguém ter me dado um folheto, sem nunca ninguém ter me evangelizado. Com 16 anos de idade, eu ouvi a voz de Deus pela segunda vez. E fui para a igreja, aceitei Jesus e servo Jesus até os dias de hoje. Eu sou fruto de um bom ministério com crianças. A minha tia chegou primeiro. E ela me ganhou para Jesus. O coração da criança é de quem chegar primeiro. E eu falo para papais e mamães aqui: se você não influenciar o seu filho, outros farão esse papel no seu lugar. Mas que bom que nós estamos aqui.
E eu quero pregar uma palavra intitulada sobre o plano perfeito de Deus para nós. Abra sua Bíblia em João, capítulo 13, versículo 16, é bem conhecido. Eu gosto de trazer palavras bem conhecidas das crianças, mas o plano perfeito de Deus. João 13:16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O plano perfeito de Deus. Eu quero dizer para você, querido papai, querido mamãe, que Deus tem um plano perfeito de Deus para a sua casa e para a sua família. Deus tem um plano perfeito para você, para a sua casa e para a sua família. E o nosso Deus, Ele criou todas as coisas. E tudo que Deus cria, Ele cria com perfeição. Eu quero dizer para você, menino, que você é criação perfeita de Deus. Eu quero dizer para você, menina, que você é criação perfeita de Deus. Algumas pessoas estão dizendo que Deus errou, que menina pode ser menino, menino pode ser menina. Como eles estão equivocados, porque quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Deus olhou para a sua criação e disse: tudo que eu criei é bom, tudo que eu criei é perfeito. Você, menino e menina, você é o projeto de Deus. E eu quero dizer para você, papai e mamãe, você está cuidando dentro da sua casa do projeto de Deus. O seu filho é projeto de Deus. A sua filha é projeto de Deus. Nós adultos precisamos olhar as crianças. Não vou falar nenhuma heresia, mas é uma verdade. Nós precisamos olhar as crianças com um olhar profético. Deus olha as crianças com um olhar diferente. Às vezes nós olhamos as crianças como crianças, mas Deus olha a criança como o projeto que Ele tem para realizar através dessa criança. Quando Moisés foi colocado no cesto para ser protegido de Faraó, a mãe de Moisés, a família de Moisés, a filha de Moisés, olhavam para Moisés chorando dentro de um cestinho. Lá vai a criança Moisés. Mas Deus não olhava Moisés como uma criança. Quando Deus olhava para aquele cestinho, Deus dizia: lá vai o libertador de Israel. Quando Esther estava sendo criada pelo seu tio, quem sabe as pessoas olhavam para Esther como uma menina, brincando lá na casa do tio. Mas quando Deus olhava para Esther, Deus não olhava Esther como uma menina. Quando Deus olhava para Esther, Deus tinha um projeto para ela. Porque a Bíblia diz que Deus declarou uma palavra sobre a vida de Esther, dizendo: para este tempo tu estava sendo preparada. O que eu quero dizer para você é: você dentro da sua casa está cuidando do projeto de Deus. Quando Deus falou com Jeremias, dizendo: olha, Jeremias, eu te chamei para ser profeta para as nações. E Jeremias pergunta: quando é que isso aconteceu? E Deus diz assim: olha, o meu projeto contigo aconteceu desde o ventre da tua mãe. Lá no ventre da tua mãe, eu te chamei, te separei e te santifiquei e te dei como profeta para as nações. O que eu quero dizer para você é: existe um projeto de Deus dentro da sua casa. Quem sabe lá dentro da sua casa está o futuro prefeito dessa cidade. Quem sabe lá dentro da sua casa está uma advogada. Lá dentro da sua casa está uma missionária. Lá dentro da sua casa está um missionário. Lá dentro da sua casa está um pastor. E Deus está te dizendo: cuida bem do projeto de Deus que eu entreguei nas suas mãos. Zela bem do projeto que eu entreguei dentro da tua casa. Então o que não pode faltar na nossa família é esse olhar profético sobre os nossos filhos. E declarar que os nossos filhos viverão
todos os projetos que Deus tem para a vida deles. Você crê nisso? Levante a sua mão e diz: eu creio que os meus filhos viverão todos os projetos que Deus tem para a vida deles. Nós não podemos perder esse olhar profético sobre a vida dos nossos filhos. Uma outra coisa que nós devemos entender, que o inimigo, ele vem para lutar contra as nossas famílias. Esse símbolo aqui significa o pecado. Quantas vezes o inimigo tem as suas estratégias, e muitas vezes há pais que dormem o sono da negligência, enquanto o inimigo semeia o joio da desconstrução da fé, da apostasia infantil, do abandono da cosmovisão cristã. Os nossos filhos têm sido bombardeados de todas as maneiras. Há uma estratégia maligna para afastar os nossos filhos do projeto de Deus. Eu atendo crianças todas as semanas, aconselho tantas crianças e adolescentes, quanto esta geração está sendo atacada, e os grandes questionamentos da fé, desconstrução de gênero, desconstrução da família, desconstrução das verdades absolutas, enquanto o inimigo está semeando o joio, há muitas famílias dormindo. O pecado tenta destruir a família, mas existe algo que não falta na nossa casa, que é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus está sobre a nossa família. O sangue de Jesus está sobre a nossa casa. O inimigo até tenta destruir, o inimigo até tenta atacar os nossos filhos, mas eu digo que ele vê um grande sinal. Quando nós estamos dirigindo o nosso carro e nós vemos o sinal vermelho, isso significa que nós temos que parar. E o inimigo até vem com força, com fúria, com violência, mas ele olha para a minha vida, ele olha para a sua vida, ele olha para o seu filho, ele olha para a sua filha e vê um grande sinal. E esse sinal não é um sinal de trânsito, não. Esse sinal é o sinal do sangue de Jesus. O inimigo tenta destruir a família, mas se nós seguimos os direcionamentos de Deus, lembram lá das pragas do Egito, quando veio as pragas, e a última praga era a morte dos primogênitos, e Deus dá o direcionamento para as famílias. Preste atenção, nesse tempo de confronto de fé, nesse tempo de luta contra os nossos filhos, esse tempo de guerra espiritual, a família jamais pode perder a sensibilidade de ouvir a voz de Deus e receber os direcionamentos de Deus e ser obediente à voz de Deus. E Deus disse: olha, vai vir aí uma praga, os primogênitos vão morrer, mas eu dou um direcionamento. Entre para dentro da casa, esteja ao redor da mesa, celebre a Páscoa, mate um cordeiro, coloque sangue nos umbrais da porta. O que eu quero dizer para você, querido papai, querida mamãe, querida criança que está aqui, o inimigo até tenta derrotar, até tenta invadir, até tenta destruir a fé dos nossos filhos, mas eu quero dizer para você, ainda existe sangue nos umbrais das nossas portas. Ainda existe cordeiro sobre a nossa mesa, e ainda há poder da comunhão da mesa. Gente, o poder da comunhão da mesa é tremendo. Nós vemos Deus dando a orientação, dizendo: família, fica ao redor da mesa. Uma das primeiras ideias de Deus, quando Ele mandou construir o tabernáculo, foi: façam uma mesa, e em cima da mesa coloque a presença de Deus. Nós vemos na Santa Ceia, Deus celebrando através da mesa. E quando a igreja for arrebatada, quando nós formos arrebatados, nós estaremos ao redor da mesa, nas bodas do Cordeiro, celebrando a nossa vitória, a comunhão da mesa. Nós não podemos perder o sangue de Jesus na nossa família. Uma outra coisa que jamais nós podemos perder na nossa família é a presença do Espírito Santo de Deus. A nossa casa e a nossa família precisa ser um lugar
aonde a presença de Deus se manifesta. Os nossos filhos precisam ser conduzidos a ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Os nossos filhos precisam ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Não existe Espírito Santo para adulto, Espírito Santo para jovem e um Espírito Santo kids. Não. O mesmo Espírito Santo que atua na vida do adulto também atua na vida do adolescente, mas também está desejoso em atuar na vida das nossas crianças. Eu acredito que os nossos filhos podem ser cheios do Espírito Santo de Deus. Eu acredito que eles podem ter uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Eu lembro que o meu filho, com 4 anos de idade, ele estava dentro de casa, fazendo um culto dentro de casa, lá no quarto dele, brincando com os carrinhos dele. Ele dizia: Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, tu é lindo. Espírito Santo, se tu existe, entra mesmo por esta janela. E quando ele falou isso, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, com 4 anos de idade. Aleluia! O Espírito Santo é para toda a nossa família. O nosso Deus é um Deus de gerações. Quando a voz de Deus se manifestava no Antigo Testamento, a voz de Deus dizia: eu sou Deus de Abraão, eu sou Deus de Isaac, eu sou Deus de Jacó. Sabe o que isso quer dizer? A voz de Deus estava se manifestando na família e dizendo: eu sou o Deus do avô, mas eu também sou o Deus do pai. Eu continuo sendo o Deus do neto. Eu continuo sendo o Deus de toda a tua família. Eu continuo sendo o Deus de toda a tua geração. E eu creio que a voz de Deus vai se manifestar lá na sua casa dizendo: eu sou o teu Deus, mas eu sou o Deus do teu filho. Eu também sou o Deus do teu neto. Eu sou Deus do teu bisneto. Eu sou Deus de toda a tua geração. A nossa geração está debaixo das promessas de Deus. Nós não podemos perder o olhar profético sobre os nossos filhos. Não podemos perder o sangue de Jesus na nossa família, e nem a presença do Espírito Santo. E outra coisa, para encerrar, nós jamais podemos perder a esperança da eternidade. Aleluia! Há um fogo que nos consome. Há uma presença de Deus que invade as nossas vidas. A nossa alma tem desejo do céu. A nossa alma tem desejo da eternidade. Entenda, nós não criamos os nossos filhos para povoar o inferno. Nós criamos os nossos filhos para povoar o céu. O céu é o destino de toda a nossa família. Nós precisamos, como pais, dar para os nossos filhos paternidade, identidade, legado, propósito e destino. E o destino é a eternidade. Crianças, há um lugar que Deus nos preparou. Eu quero chamar um menino aqui na frente. Um menino, vem aqui na frente. Quem tem coragem? Vem aqui, um menino. Rapidinho, aí vem. Como é o teu nome? Vem, Daniel. Aqui na terra, o nome dele é Daniel. Mas se ele continuar servindo a Deus, lá no céu, o nome dele vai ser diferente. Segura aqui, Daniel. E lá no céu, ele vai encontrar alguém. Ele vai encontrar Jesus. Os nossos filhos se encontrarão Jesus. E lá no céu, Jesus vai entregar algo para Daniel. Jesus vai dar um abraço em Daniel. E vai dizer: Daniel, tu foi fiel na terra. Daniel, recebe a coroa que estava preparado para ti. Os nossos filhos precisam amar a eternidade. Os nossos filhos precisam amar Jesus. Eu te convido para se colocar em pé, em nome de Jesus, nesse momento.